Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos na terceira semana da Páscoa. Já vamos nos colocando na posição de oração, na certeza de que Jesus está lá nos aguardando para que eu tenha com Ele esse momento de intimidade e para que em oração eu consiga perceber Jesus como uma lição de amor, Jesus como o pão vivo descido do céu. Já vamos pedindo a graça. Nesta semana nós temos um exercício, uma graça para ser pedida e alcançada. Que eu experimente alimentar-me do ressuscitado, vivendo em comunhão com Ele, a partir da comunhão com cada irmão e irmã. O Evangelho de João, capítulo 6, versículo 22 a 29, vai nos ajudar a entender como eu posso experimentar e alimentar-me desse ressuscitado. Na manhã seguinte, a multidão que ficara na outra margem viu que ali não havia senão um bote, sendo que os discípulos tinham ido sozinhos e Jesus não fora com eles. De Tiberíade chegaram outras barcas perto do lugar onde Jesus dera graças e tinham comido o pão. Quando a multidão viu que nem Jesus nem seus discípulos estavam ali, embarcaram nos botes e se dirigiram a Cafarnaum, à procura de Jesus. Eles os encontraram na outra margem do lago e lhe perguntaram: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus lhe respondeu: Eu vos asseguro que me procurais não pelos sinais que vistes, mas porque ficastes saciados de pão. Trabalhai não por um sustento que perece, mas por um sustento que dura e dá a vida eterna, aquele que este homem vos dará. Nele, Deus Pai pôs seu selo. Perguntaram-lhe: O que devemos fazer para trabalhar nas obras de Deus? Jesus lhe respondeu: A obra de Deus não consiste em que creais naquele que enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Jesus misericordioso, que está presente em nossas vidas, fazendo a obra de Deus acontecer e nos mostrando, através da palavra, que Ele vive, que Ele está em nosso meio. Meus irmãos, minhas irmãs, não tem como a gente fazer uma leitura dessa e não viajar, não participar, não mergulhar nesta cena, neste momento. Eu até vos convido para que vocês, em oração, fechem os olhos e vivenciem esse momento. Eu convido vocês para que vocês também tenham essa oportunidade de estar lá na cena. Jesus nos convida a um mergulho nos sinais apresentados por Ele durante toda essa trajetória como uma lição de amor. Jesus tinha esse cuidado de mostrar àquelas pessoas todos os sinais com muito cuidado, com muito zelo. Observe que Jesus, após alimentar uma multidão, ele se dispersa um pouco do meio da multidão e a gente vai percebendo que após ele alimentar, após ele multiplicar os pães e alimentar tantas pessoas como um sinal, como um milagre de partilha, com muito cuidado, com muito zelo, ele esperava que aquelas pessoas que estavam ali, que viram, que vivenciaram aquele momento, o vissem como um enviado de Deus, que desceu do céu
que dá vida ao mundo, e não como uma pessoa que mata a fome biológica. Eu observo que Jesus sempre tinha esse cuidado de ir manifestando o seu amor nas pessoas. Ele apresentava os sinais em meio às multidões. Ele fazia tudo com muita minúcia. Ele era como se ele desejasse despertar no outro algum sinal para que as pessoas aos poucos fossem compreendendo que ele era a paz, que ele trazia paz, que ele despertava no outro a oportunidade de vê-lo como um dom de fé. Pois aquele que o visse como um pão que dava, um pão vivo, né, que alimentava a alma e não que alimentava o corpo, que pudesse perceber que ia muito mais além do que um simples pão que alimentava. É notório que as pessoas que estavam ali passavam fome e precisavam se alimentar. Mas quando ele multiplicava pães, quando ele curava leprosos, ele não tinha intenção de mostrar ao outro que eu faço tudo isso para cuidar simplesmente do corpo de vocês. Ele tinha uma intenção, mostrar que ele era o pão que alimentava, que ele era o pão da vida eterna. Meus irmãos, no versículo 26, Jesus nos passa uma mensagem que nós precisamos refletir. Eu vos asseguro que me procurais não pelos sinais que viste, mas porque ficaste saciados de pão. Trabalhai não por um sustento que perece, mas por um sustento que dura a vida eterna. Eu vejo aqui uma necessidade de reflexão e de provocação. Um questionamento aqui se faz necessário, meus irmãos. Como é que eu estou trabalhando o meu sustento espiritual? Como é que eu estou vendo Jesus na minha vida? Trabalhai por um sustento, não por um sustento que perece, mas por um sustento que dura a vida eterna. Em que eu estou e em quem eu estou sustentando a minha fé? Aquele que este homem vos dará. Este homem é como se ele dissesse: eu vos darei a vida eterna, porque eu recebi o selo indelével, o selo da santidade, meus irmãos. Jesus recebe de Deus o selo da santidade, o selo que vai nos garantir a vida eterna. Meus irmãos, eu peço a vocês que alimentemos a nossa fé na busca incessante de não fraquejarmos. Não fraquejemos na descrença, meus irmãos. Vamos acreditar. É necessário acreditar que Jesus é o único enviado que morreu na cruz para nos salvar. É o único que alimenta a alma, que nos mantém em pé. Meus irmãos, receber o selo da santidade e desejar que o outro também se torne santo através dos seus sinais e prodígios. É obra de Deus. E é nessa obra que nós precisamos estar ancorando a nossa fé. Sejamos firmes, meus irmãos. Jesus, ele nos fala. Ele nos afirma na palavra e eu preciso acreditar. A obra de Deus consiste em que creais naquele que ele enviou. Então, Deus nos enviou o seu Filho amado
E aqui eu termino afirmando: o pão da vida é Jesus que veio do céu, o caminho, a verdade, a veia de amor, o dom de Deus e o nosso Redentor. Nessa certeza de que Ele é o enviado, que Ele é o pão vivo do céu. Eu peço a vocês, com toda simplicidade, peço a Jesus que alimente vocês a cada dia com esse pão vivo do céu. Se mantenha firme na fé, acredite, Ele vive, está em nós e é o único pão que nós necessitamos para garantir a vida eterna. Até o próximo momento, se Deus quiser.